Entre agosto de 1982 e dezembro de 83, 3 crimes sem solução fizeram com que familiares, polícia e comunidade se perguntassem se um serial killer estaria atacando jovens garotos em sua comunidade. O primeiro crime aconteceu no estado do Maine e outros 2 em Nebraska, a cerca de 1.000 quilômetros de distância, e com um intervalo de quase um ano. Porém, o modus operandi apontava para a mesma pessoa, mas a resposta só seria encontrada anos depois. O desenrolar desses eventos apontaram em uma direção realmente macabra. E no vídeo de hoje, contarei para vocês o caso que ficou conhecido como The Woodford Slasher. Richard Stetson nasceu em 5 de março de 1971 e era conhecido por todos como Rick, uma criança alegre e cheia de amigos que amava brincar de corrida de bicicletas pela região. Rick era um garoto pequeno com cabelos ruivos e sardas. Em 22 de agosto de 82, quando tinha 11 anos de idade, o menino saiu para andar de bicicleta perto de sua casa em Portland, no Maine, quando desapareceu. Testemunhas disseram que viram o garoto percorrendo uma trilha muito conhecida ali na região, mas depois disso, ele nunca mais voltou para casa. Sua mãe relatou o seu desaparecimento por volta das 7 horas naquela noite. E no dia seguinte, um motorista que passava pelas proximidades encontrou algo no acostamento da rodovia interestadual 295. Infelizmente, se tratava do corpo sem vida de Rick Stetson. Inicialmente, pensou-se que o jovem tivesse sido atropelado por um veículo desconhecido, mas após o exame de autópsia, foi determinado que Rick teve um destino muito mais brutal. O médico legista revelou que o garoto tinha sido torturado e depois esfaqueado no abdômen. A perda aguda de sangue foi a causa da morte. Além disso, o corpo tinha diversas marcas de mordidas humanas. Na época, um perfil criminal do agressor desconhecido foi traçado por um especialista e apontou que ele provavelmente seria um homem de 20 e poucos anos de idade, com cabelos escuros e estatura mediana. As poucas testemunhas do caso Rick deram uma descrição semelhante de um suspeito e afirmaram que viram alguém parecido seguindo o menino no dia do seu desaparecimento. A polícia fez buscas incansáveis até que finalmente identificou um provável suspeito. No entanto, o padrão da marca de mordida dessa pessoa não era compatível com as marcas encontradas no corpo de Rick. E sem outros suspeitos ou pistas, o caso foi esfriando aos poucos. Danny Joe Eberly nasceu em 12 de janeiro de 1970 em Bellevue, Nebraska. Ele era um jovem inteligente com cabelos loiros e olhos azuis. Quando tinha 13 anos, Danny e seu irmão mais novo resolveram trabalhar entregando jornais. O objetivo deles era economizar dinheiro para que pudessem comprar acessórios para suas bicicletas. Os irmãos geralmente faziam as entregas juntos, mas no dia 18 de setembro de 1983, o irmão de Danny estava resfriado e ele então foi sozinho por volta das 6 horas da manhã fazer o trabalho. Depois de entregar os jornais em 3 residências, ele simplesmente desapareceu. Os outros moradores estranharam quando não viram os jornais naquela manhã e um deles ligou para os pais de Danny para saber o que tinha acontecido. Rapidamente, a polícia foi acionada e 4 oficiais saíram à procura do jovem. Mais tarde, naquele mesmo dia, eles encontraram a bicicleta e cerca de 60 jornais perto de uma floresta, mas Danny não estava em lugar algum. Como é um procedimento padrão, o FBI foi então notificado, pois eles consideraram o desaparecimento como um caso de sequestro. Em seguida, uma grande busca teve início em toda a região pelo FBI, que foi auxiliado pelo corpo de bombeiros, policiais, vizinhos, familiares e amigos. 3 dias depois, o corpo de Danny foi encontrado. Ele estava amarrado, amordaçado e parcialmente vestido. A autópsia revelou que ele foi torturado e depois esfaqueado no abdômen, além de apresentar marcas de mordidas humanas por todo o corpo. As perfurações atingiram seus pulmões, fígado e coração. O assassino também esculpiu uma estrela no peito dele com uma faca. A corda usada para prendê-lo era única. O agente do FBI disse que nunca tinha visto uma assim antes. Ela era composta por 26 tipos de fibras de 6 cores diferentes. Essa corda
seria a chave para desvendar esse crime. A trágica morte de Danny Joe Eberly chocou toda a comunidade. As crianças foram proibidas de saírem de casa, os playgrounds foram abandonados e muitos entregadores de jornal deixaram seus empregos. Dizer que esse assassinato hediondo mudou a pequena cidade seria até um eufemismo. Isso aterrorizou por completo todos os moradores. Mas o pesadelo estava longe de acabar. 2 meses depois, outro crime semelhante aconteceu. Christopher Walden nasceu em 28 de setembro de 1971 em Omaha, também no Nebraska. Ele tinha cabelos loiros, olhos azuis e um sorriso contagiante. O menino morava com sua mãe, irmãos e seu pai, o tenente-coronel Stephen Walden, que estava servindo na base da Força Aérea Offutt. E guarde bem esse nome, pois essa base militar será importante mais na frente da história. No dia 2 de dezembro de 1983, Christopher, então com 12 anos de idade, caminhava para a escola quando desapareceu. Uma mulher idosa testemunhou quando um veículo parou ao lado dele e viu um homem apontando uma faca para Christopher, obrigando o menino a entrar no carro. Ela descreveu o homem como um jovem de 20 e poucos anos, com cabelos castanhos escuros. A senhora ficou tão abalada com o que tinha acabado de testemunhar que nem sabia se o que tinha acontecido era mesmo real. Ela não relatou o incidente às autoridades até saber que Christopher estava desaparecido. Ai, não? O fato perturbou a comunidade, que ainda estava se recuperando pela perda de Danny Eberly. Os pais de Christopher temiam que ele estivesse morto desde o momento em que desapareceu, então uma grande busca teve início. 3 dias depois, 2 caçadores encontraram o corpo do menino em um barranco cheio de neve. Ele estava a menos de 5 quilômetros de onde Danny foi descoberto meses antes. A polícia não tinha dúvidas. Os 2 casos estavam claramente ligados e a suspeita foi confirmada com os resultados da autópsia. O médico legista indicou que Christopher foi morto a facadas depois de ter sido cruelmente torturado. Uma estrela também foi esculpida no seu peito. O corpo estava quase nu, apenas de cueca, e marcas de mordidas humanas estavam espalhadas por todos os membros. Sua garganta foi cortada tão profundamente que ele quase foi decapitado. O médico legista encontrou evidências de que Christopher provavelmente ainda estava vivo quando a maior parte da tortura em seu corpo foi infligida. Ele teve uma morte terrível nas mãos de um predador em série. Mais uma vez, nada de relevante surgiu para que o caso fosse solucionado de uma vez. Mas dessa vez, observando melhor as evidências, os policiais notaram que o assassino tinha cometido um erro estúpido. Ele abordou o garoto no meio da rua e deixou uma testemunha ocular, a senhora idosa. A mulher procurou então a polícia e foi capaz de descrever o sequestrador. Um desenhista da polícia fez um esboço e o famoso agente do FBI, Robert Ressler, foi chamado para desenvolver um perfil do assassino. Ressler disse que o assassino provavelmente morava ou trabalhava nas proximidades. Possivelmente tinha passado por um treinamento ou de escoteiros ou militar, tinha conhecimento forense e lia revistas de detetives, além de ser viciado em pornografia. Ressler acreditava ainda que o assassino assistiu à cobertura jornalística dos crimes e estaria ansioso para falar sobre seus atos. Mas infelizmente, tanto o caso de Danny quanto o de Christopher caminhavam rumo ao arquivamento. E aqui um parêntese para quem não sabe, o agente Ressler atuou em vários casos famosos, como por exemplo o Dahmer, Bundy, Chase. Enfim, o cara era realmente bom. Ele também ajudou o Thomas Harris quando ele estava escrevendo O Silêncio dos Inocentes. O cara deu uma força para traçar o perfil do assassino canibal Hannibal Lecter. Em 11 de janeiro de 1984, Barbara Weaver chegou ao seu local de trabalho em uma creche local. Enquanto se preparava para o acolhimento da turma, ela notou um carro circulando pelas redondezas. Bárbara saiu e anotou o número da placa. O motorista então parou e deu a ré, se aproximando da garota. Ele baixou o vidro e pediu informações sobre um endereço. Quando Bárbara se aproximou, o homem sacou uma faca e atacou a mulher, que foi ferida de raspão no braço. Bárbara saiu correndo e o homem começou a gritar:
Volte aqui ou eu vou te matar. A mulher conseguiu escapar com o número da placa do criminoso. Quando a polícia foi informada do incidente, eles conseguiram rastrear rapidamente a placa. O veículo pertencia a um homem chamado John Juber. Menos de 2 horas depois de atacar Bárbara, a polícia militar prendeu John Juber em seu quartel na base da Força Aérea Offutt, aquela que eu comentei lá em cima. John Joseph Juber IV nasceu no dia 2 de julho de 1963 em Lawrence, Massachusetts. Ele era filho de Joseph III e Beverly Juber. Ele também tinha uma irmã mais nova chamada Jane. Joe era uma criança altamente inteligente que começou a ler aos 3 anos de idade e aos 5 anos já devorava todos os livros da biblioteca. Seu QI estimado era de 125 e mais tarde se juntou aos escoteiros da América, onde ficou até sua adolescência. Ele foi de longe o escoteiro mais condecorado de sua equipe. Sempre muito educado e prestativo, John era um lindo garoto de cabelos e olhos escuros, com carisma que encantava a todos que o conheciam. No entanto, por baixo de toda essa perfeição estava escondido o verdadeiro mal. Ninguém jamais poderia imaginar que 2 irmãos fossem tão diferentes. Quando adulta, Jane se tornaria uma policial condecorada, enquanto John se transformaria em um verdadeiro monstro. Quando tinha apenas 6 anos de idade, o garoto testemunhou seu pai tentando estrangular a mãe. Por sorte, a mulher sobreviveu e pediu o divórcio imediatamente, se mudando com seus filhos para o Maine, um estado situado no extremo nordeste dos Estados Unidos, e cortou todas as relações e contatos com o pai de seus filhos. A verdade é que John já exibia um comportamento indicativo de sociopatia desde sua idade muito precoce. Aos 6 anos, fantasiava em esfaquear sua babá até a morte. Mais tarde, afirmaria que fantasiou torturá-la e comer o seu corpo. Aos 8 anos, o menino disse que sonhava em se tornar um assassino em massa. Ele também imaginou sequestrar, abusar e torturar estranhos até que eles implorassem por ajuda. Em pouco tempo, John começou a tentar pôr em prática algumas dessas fantasias perturbadoras. Perceba aí que não tem nada a ver com o fato de ele ter testemunhado a mãe sendo agredida pelo pai. O negócio aí é inato. Algum psicólogo aí, por favor, me corrija se eu estiver falando alguma besteira aqui. Nós, por um lado, não sabemos do histórico do pai, né? Se aquele episódio ali de agressão foi isolado, né? Se era costumeiro. Mas de toda forma, é preocupante. Genética? Talvez. Também não sei se isso é possível. Inclusive, se algum psicólogo também, por gentileza, puder comentar isso aí nos comentários, eu vou fixar, beleza? Bom, galera, continuando aqui. No início da adolescência, ele já era conhecido por ser um valentão cruel. Ele batia nos seus colegas sem nenhum motivo, mas quando os adultos estavam por perto, ele exibia aquele carisma cativante que era capaz de manipular qualquer um ao seu redor, né, com aquela carinha de inocência. Quando ele tinha 13 anos, ele furou uma menina de 9 anos com um lápis. A garota gritou de dor e John confessou depois que ficou com isso. Infelizmente não posso falar aqui para não perder alcance, vocês estão ligados, né? No dia seguinte, ele resolveu cortar outra garota com uma lâmina de barbear e mais uma vez ele disse que ficou daquele jeito ali que vocês já entenderam, né? Quando ele tinha 15 anos, ele atacou 2 meninos, espancou os garotos, depois os sufocou e roubou seus pertences. Um desses meninos aí quase morreu, mas John de alguma forma se safou de qualquer consequência mais séria. Foi no estado do Maine, quando ainda morava com sua mãe, que John matou pela primeira vez. Em agosto de 1982, como dito lá no início do vídeo, ele tirou a vida do pequeno Richard Stetson. Quando terminou o ensino médio, ele se alistou na aeronáutica e foi lotado na base da Força Aérea Offutt, localizada no Nebraska. Lá, ele cometeu outros 2 crimes, um em setembro de 83, quando atacou Danny Joe, e o outro em dezembro de 83, ceifando a vida de Christopher Poe. Inclusive, o pai de Christopher também estava lotado na mesma base militar de John. Não demorou muito para que as autoridades começassem a ligar, não só os 2 crimes ocorridos no Nebraska, mas também a morte de Rick, lá no Maine. Como vimos, ele foi preso em janeiro de 84 após atacar a professora Bárbara. Levado a interrogatório,
a polícia percebeu que John encaixava-se no perfil do assassino procurado pelo FBI, conhecido como The Woodford Slasher. Na verdade, ele combinava tão bem com o perfil que se tornou um suspeito imediato. John tinha 20 anos, foi chefe dos escoteiros, era militar, lia revistas de detetive, além de ser viciado em pornografia. Então o cara se encaixava perfeitamente naquele perfil criminal elaborado pelo Robert Ressler um ano antes. O mandado então de busca foi executado no veículo dele. Os oficiais lá encontraram vários fios de cabelo, um pedaço de corda que combinava com aquela que foi usada para amarrar Danny Eberly. O FBI então foi capaz de determinar que a corda foi feita na Coreia do Sul, especialmente para os militares dos Estados Unidos. Em seu quarto lá na base militar, os policiais também encontraram uma faca e outros pedaços da mesma corda. Isso deu aos detetives evidências suficientes para se sentirem confiantes de que John Duber era realmente o Woodford Slasher. O QI dele devia ser grande, mas talvez não tão grande quanto o seu ego, né? Pra ele manter essas coisas aí nos lugares que ele frequentava, no carro dele, enfim. No interrogatório, ele admitiu ter tentado roubar a professora Bárbara, mas quando os detetives perguntaram se ele estava ciente dos assassinatos de Danny e Christopher, John apenas sorriu. Ele disse que tinha lido sobre esses casos, mas negou qualquer envolvimento. Porém, ficou visivelmente excitado quando viu as fotos das cenas do crime. Em seguida, John foi confrontado sobre a corda que ele alegou ter sido dada a ele pelo chefe escoteiro do Maine, mas sob pressão, ele finalmente confessou os assassinatos, incluindo o do menino Rick em sua terra natal. Depois disso, John passou a dar uma confissão completa que foi gravada. Em 3 de julho de 1984, um dia depois de completar 21 anos, John Duber se declarou culpado dos assassinatos de Rick Stetson, Danny Joe Eberly e Christopher Walden. Em outubro de 1984, ele foi condenado à morte pelos 2 crimes cometidos em Nebraska e em 89, John foi extraditado para o Maine para ser julgado pelo assassinato de Richard, o Rick Stetson. Em outubro de 90, ele foi considerado culpado no Maine e condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, e em seguida ele foi enviado de volta ao Nebraska para enfrentar a pena de morte pelos outros 2 crimes. Durante seu tempo no corredor da morte, John apelou de sua condenação e sentença várias vezes, mas sem sucesso. A data de sua execução foi marcada para o dia 17 de julho de 1996, mas os advogados de defesa pediram clemência à Suprema Corte dos Estados Unidos. À medida que a data da execução se aproximava, veja que loucura, ele pediu cópias das fotos das cenas dos crimes para fins de masturbação. Pois é. Esse pedido foi claramente negado, assim como seu pedido de clemência. Pouco depois da meia-noite do dia 17 de julho de 96, a cabeça de John foi raspada e ele foi escoltado pelo corredor até a Câmara da Morte. Naquela época, Nebraska ainda usava a cadeira elétrica para realizar execuções. Sua última refeição consistiu em uma pizza com pimentão verde e cebola, cheesecake de morango e uma garrafa de Coca-Cola. Em sua declaração final, John Duber disse: "Só quero dizer que, mais uma vez, sinto muito pelo que fiz. Não sei se minha morte mudará alguma coisa ou trará paz a alguém. E peço apenas às famílias de Danny Eberly, Christopher Walden e Richard Stetson que tentem encontrar um pouco de paz, e o povo de Nebraska que me perdoe. Isso é tudo." Às 0h14, 2.450 volts percorreram seu corpo, mas 2 choques se seguiram antes que a cadeira elétrica fosse desativada. John estava morto, e o que se via era uma fumaça saindo de sua máscara e seus punhos cerrados. À meia-noite e 22, John Joseph Duber IV, então com 33 anos de idade, foi declarado morto. Um médico da penitenciária descobriu uma bolha cerebral de 10 centímetros no topo de sua cabeça. Outras bolhas também foram encontradas acima de ambas as orelhas. Essa descoberta levou os ativistas da pena de morte a argumentarem que a cadeira elétrica era uma punição cruel e incomum, e depois disso o estado de Nebraska passou a usar somente injeção letal para cumprir a pena capital. Rick, Danny e Christopher tiveram mortes horríveis nas mãos de um homem que demonstrou tendências sádicas e sociopatas desde muito jovem. John Duber era um verdadeiro monstro em todos os sentidos dessa palavra. Se ele tivesse permissão para continuar a viver livremente, o número de mortos teria sido significativamente maior, mas o estado de Nebraska garantiu que nenhuma outra pessoa sofresse nas mãos desse ser maligno e desprezível, conhecido como The Woodford Slasher.
Todos os nossos vídeos é uma compilação de vários trabalhos e seus autores. Trazemos uma coletânea de vídeos, realizando uma grande compilação de documentários. Os nossos vídeos têm a devida autorização de seus criadores e autores. Desta forma realizamos uma excelente compilação, reunindo documentários impressionantes. Este vídeo foi criado com base em eventos ou situações que realmente aconteceram na vida real. Esta não é uma história fictícia, mas um vídeo autorizado devidamente por seus proprietários. Canal e documentários.